Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? Boa noite, igreja, paz seja convosco, amém? É tão bom retornar a essa casa. Eu sei que lá em casa, conversando com a minha esposa, não hoje, mas nos outros dias, eu falei assim para ela: bem, tem lugares que a gente vai, a gente visita tantos lugares, mas tem lugar que a gente vai, a gente tem vontade de voltar várias e várias vezes. Já faz anos, né, que eu conheço essa obra aqui. Já faz anos que eu já vim aqui em oportunidades para visitar. E eu sempre me sinto bem quando eu posso retornar a este lugar. Eu falo isso em verdade para os irmãos. Falo isso não porque eu estou na presença de vocês, mas eu falo isso porque eu me sinto bem aqui, me sinto bem recebido. Sabe, vocês são uma bênção na minha vida. Eu gostaria de convidar vocês a se colocar em pé, porque antes de iniciar a ministração da palavra, eu gostaria de louvar a Deus. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eita, canta lava fácil e errado. Oh, decanta lava chai. Se você é cheio do Espírito Santo, dá um sinal aí. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele adora, ele glorifica, ele dá lugar para Deus trabalhar. Vejo um homem de branco dentro da congregação. Vejo um homem de branco com um cântaro na mão. Vejo um homem de branco dentro da congregação. Vejo um homem de branco
quer te dar água para beber. E a água é a palavra. Porque é a palavra que limpa, é a palavra que sustenta, é a palavra que renova a nossa fé, é a palavra que nos alicerça sobre a vontade soberana de Deus. Eu agradeço esse ministério de louvor maravilhoso. Glória a Deus, aleluia, que bênção, que maravilha. Amém? Se Deus permitir, se o tempo permitir, a gente louva mais um pouco. Amém? Vai depender da direção de Deus e do andar do tempo, né? Glória a Deus. Nós vamos abrir lá no texto que é tema da campanha, que é Daniel 6:10. Daniel 6:10. O título da mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é essa: a oração que move barreiras. Porque mover é o que? É tirar, né, do caminho. A oração, ela tira muitas barreiras do caminho, desde que a oração ela seja sincera, verdadeira e que agrade o coração de Deus. Quem já encontrou, diga amém. Olha, essa Bíblia aqui era numa linguagem mais atual, então não se espante, porém o conteúdo da mensagem é a mesma. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Vou ler novamente. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem, voltou para casa. No andar de cima havia um quarto com janelas que davam para Jerusalém. Daniel abriu as janelas, ajoelhou-se e orou, dando graças ao seu Deus. Ele costumava fazer isso 3 vezes por dia. Alguém poderia abrir lá em Mateus capítulo 17, versículo 20 e ler aqui para a gente, uma voz poderosa, uma voz potente, lá em Mateus 17, 20. Glória a Deus. Quem encontrou já pode começar a ler. E Jesus lhes disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém. Glória a Deus. Obrigado, minha irmã. Os irmãos podem tomar assento em nome de Jesus. O que esse assunto de Daniel, esse assunto sobre o grão de mostarda tem a ver? O grão de mostarda, ela é uma pequena semente, e dessa semente nasce uma árvore que alcança alturas impressionantes. De um pequeno grão nasce uma estrondosa árvore. Assim é a nossa fé. Se nós tivermos fé, ainda que do tamanho de um grão de mostarda, mas é uma fé pura, é uma fé, sabe, sincera, é uma fé que crê em Deus de forma bíblica, da forma que agrada o Espírito Santo, ela é suficiente para mover barreiras em nossas vidas. Porque a fé, ela é alimentada por 2 coisas: pela palavra, porque a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a segunda coisa que alimenta, ou fortalece, ou sustenta a nossa fé,
além da palavra, que é a primazia, é a oração. Porque a oração é o combustível da fé. A oração é o combustível na vida de um crente. Mas a oração sem a palavra, ela não produz a fé. Porque para eu crer, eu preciso ter motivos para crer. E o que vai me dar motivos para crer são as promessas bíblicas. Porque as promessas bíblicas, ainda que foram feitas a homens e mulheres de Deus que nos antecederam, essas promessas, elas também podem se cumprir na nossa vida. Porque todas as promessas da palavra de Deus, elas estão condicionadas à obediência. Para nós comermos o melhor dessa terra, o mesmo texto vai dizer que se nós ouvirmos a voz de Deus e quisermos obedecer, comeremos o melhor dessa terra. Porque antes da promessa tem a condição da obediência. Para que eu possa comer do melhor dessa terra, eu preciso ouvir a voz de Deus e obedecer. Para que eu bendito seja na entrada, na saída, no campo, na cidade, eu preciso atentamente ouvir a Deus e guardar os seus mandamentos, porque assim que está escrito: se ouvires a minha voz com atenção e guardares a minha palavra, bendito serás. As promessas do Salmo 91 também estão condicionadas, porque o mesmo texto vai abrir-se dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se a pessoa não habita no esconderijo do Altíssimo, então aquelas promessas não são para ela. E habitar no esconderijo do Altíssimo é buscar refúgio em Deus. E só ora quem sabe que o seu refúgio é o Senhor. Orar a Deus é buscar refúgio em Deus. Orar a Deus é reconhecer que Deus é a sua fortaleza, a sua torre forte. Em Naum, capítulo 1, versículo 7, vai dizer que o Senhor é bom, né? Para os que o temem. A Bíblia fala que torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará seguro. Então, orar é correr para a torre forte, que é o Senhor. Orar é se esconder no esconderijo, que é o Senhor. Orar é descer a casa do oleiro, onde o Espírito Santo de Deus vai se revelar, vai moldar o vaso e vai revelar a sua vontade e derramar vinho novo. Porque não se coloca vinho novo em odres velhos. O odre pode se romper. Não se coloca remendo novo em roupas velhas, porque pode se descosturar. Por isso que para o crente, ele receber algo novo da parte de Deus, ele precisa ser transformado. Para ele ser transformado, ele tem que entrar no processo, na olaria. E para ele entrar na olaria, ele tem que orar. Mas é orar de maneira contrita, é orar de maneira sincera, é orar abrindo o coração, como o rei Ezequias, que recebeu uma sentença da parte de Deus de que ele iria morrer. Mas quando ele recebeu aquela resposta, aquela mensagem, ele imediatamente virou para a parede e começou a chorar. Mas ele não só chorou, porque chorar nem sempre significa arrependimento. Ele pode significar remorso. O choro só significa remorso quando a pessoa ela não tem nenhuma vontade de mudar. Mas o choro significa arrependimento quando a pessoa reconhece suas falhas. Mas Ezequias, ao orar, ele falou: Senhor, tu sabes que eu tenho sido reto diante do Senhor. Ele foi sincero.
ele não agiu como publicano. O publicano, quando entrou no templo, ele falou: ainda bem que eu não roubo, ainda bem que eu não faço isso, que eu não faço aquilo. Mas ele estava falando coisas, mas ele estava sendo, no seu coração, soberbo. Foi diferente de Ezequias. Quando Ezequias disse: Senhor, eu tenho sido reto ao Senhor, ele não estava sendo soberbo, ele estava sendo sincero, porque de fato ele estava andando em retidão. E Isaías, ainda estando no pátio, recebeu a ordem do Senhor para retornar e dizer: olha, o Senhor mudou o seu propósito, o Senhor tirou a sentença de morte que estava sobre a tua vida, o Senhor virou o teu cativeiro, o Senhor mudou a tua sorte, porque tu oraste com verdade. E a Bíblia nos diz que o segredo de Deus são para os que lhe são sinceros. Daniel era muito sincero diante de Deus, tanto que tudo que ele pedia, Deus resolvia, Deus mostrava. Quando Nabucodonosor mandou levar Daniel e os seus amigos lá da terra deles para a Babilônia, e ali queria colocar a mesma comida que o rei comia, e ali também tinha os servos da Babilônia, Daniel, ele colocou no seu coração de se santificar, porque ele sabia que aquelas comidas eram consagradas aos ídolos, e comida consagrada aos ídolos é o mesmo que comida consagrada ao diabo, porque a gente sabe que quem recebe adoração não é a imagem, é Satanás. Porque a imagem tem olho, mas não fala, tem boca, tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Aí Oséias vai dizer: o meu povo consulta a vara e a madeira, e ela lhe responde, porque o espírito da luxúria se engana. A imagem de tal falou, a imagem tal falou, não foi a imagem, foi o diabo. Porque nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que só existem dois governantes no mundo espiritual: Deus e Satanás. Só existem dois reinos, das trevas e da luz. Só existem dois caminhos, céu e inferno. Ou você serve a um, ou você serve a outro. Você não pode servir a dois senhores. Se você não serve a Deus, você serve ao diabo. Então a pessoa que ora para as imagens, reza para as imagens, fala com as imagens, presta culto para as imagens, biblicamente está prestando culto para Satanás, porque quem recebe aquela adoração é o diabo, né? O diabo, ele engana as pessoas dizendo que a imagem está recebendo, mas não, que está recebendo é ele que está recebendo, porque ou você é fiel a Deus ou você é fiel ao inimigo. Sabe? Então Daniel sabia de tudo isso e não se corrompeu. Houve um tempo, passado aqueles tempos, aqueles dias, que Nabucodonosor, ele mandou chamar os sábios da Babilônia, os adivinhos, para dizer qual era o sonho e o significado do sonho que ele teve na noite anterior, e ninguém pôde responder. E Nabucodonosor, ele diz: então vai morrer todo mundo. Em outras palavras, para que eu tenho sábios que não podem me aconselhar, que não podem me servir de nada, melhor que morra. Mas Daniel, que era sincero, temente a Deus, ficou sabendo disso, ou da parte de Deus ou da parte de alguém, e Deus deu logo um sinal para Daniel, e Daniel, ele foi na direção de Deus e interpretou os sonhos. Uma estátua, cabeça de ouro, peito de ferro, aí estava lá os detalhes, aí lá tinha barro, foi dando os detalhes, que representam os reinos que iriam governar depois do Império Babilônico. Depois da Babilônia vieram os médios persas, aí também temos os gregos, temos os romanos lá na frente, temos os povos bárbaros, que eram aqueles dedinhos do pé da estátua. Então Deus revelou para Daniel o que aconteceria lá na frente, no futuro. Porque a pessoa que ora
Deus revela as coisas de forma antecipada. Em outras palavras, a pessoa que ora nunca será pego em uma armadilha, nunca vai ser enganado. Deus sempre revela, Deus sempre mostra, porque Deus ele é fiel com a sua igreja, Deus é fiel com o seu povo, Deus é fiel com cada servo que Ele tem. Isso significa que, ainda que alguém esteja armando um laço para a tua vida, se você não for um tipo de pessoa que gosta de orar, que gosta de ler a palavra, Deus vai te mostrar. Ele vai te revelar na oração, e vai te dar entendimento na oração, e vai te dar entendimento na palavra, e você vai saber se prevenir, vai saber se posicionar, porque Deus dá até a direção de como se posicionar. Uma pessoa que ora sempre vai receber a direção de Deus de como agir em cada situação que lhe sobrevier. Porque foi com Daniel. Lá na frente, Daniel, quando foi jogado na cova dos leões, veio um anjo, ali que lhe apareceu e lhe contou o que estava acontecendo no mundo espiritual, a batalha espiritual, o principado ali da região, o príncipe da Pérsia, porque, amados, o reino do diabo também é organizado. O reino das trevas também é organizado. Não pense que o diabo é burro. O diabo não é burro. O diabo é inteligentíssimo. Eu não estou dando glória para o diabo, não. A gente não pode supervalorizar Satanás, mas também a gente não pode subestimá-lo. Não podemos ignorar suas artimanhas. A gente não pode ter medo do diabo, mas também a gente não pode pensar que o diabo ele não sabe nada, ele é burro, ele é organizado. Mas nosso Deus é mais, porque Ele é o Todo-Poderoso, sabe todas as coisas, revela os laços, revela até aquilo que o diabo vai preparar, e Deus logo revela. Você está entendendo? Aí o anjo explicou toda aquela situação que aconteceu. Depois Daniel foi recebendo revelações, as 70 semanas de Daniel. Também Daniel falou coisas que naquele momento ele não poderia entender, e Deus disse para ele selar, guardar, porque não era para o tempo dele. E aquilo que Daniel falou, João, muitos anos depois, foi testificar, e Deus foi destrinchando a revelação que ele deu para Daniel, ele destrinchou para João. O que eu quero que você entenda é duas coisas. Primeira, que Deus sempre revela o que está por vir. E segundo, eu sei que não é uma aula de escatologia. Escatologia é o nome da teologia que fala do final dos tempos. Mas para que a pessoa compreenda o livro de Apocalipse, ela vai ter que retornar ao livro de Daniel. Para entender Apocalipse tem que entender Daniel. Para entender algumas coisas, Daniel tem que entender Apocalipse. Porque são duas pessoas que receberam revelações acerca do fim. Amém? Amém? Então Daniel, ele teve uma fé muito grande, Ele teve uma fé que moveu montanhas, que moveu barreiras. Daniel teve a fé que moveu barreiras em sua vida. Mas o que tem a ver grão de mostarda com oração? O grão de mostarda fala da fé. E a fé, como nós aprendemos, ela é alimentada pela palavra e pela oração. O crente que conhece a palavra vai ter sabedoria para orar. E o crente que muito ora sempre vai ter a sua fé renovada no Senhor. Então a palavra de Deus ela sempre vai fortalecer a nossa fé, assim também como a oração. Então, o grande mostarda foi um ensinamento de Jesus sobre a fé mover montanhas. E essa montanha representa o que? Os problemas, as dificuldades, até mesmo os grandes. A fé, ela move montanhas. A fé, ela move barreiras. A oração move barreiras em nossas vidas. E entrando na história de Daniel, nós iremos compreender
o poder que uma oração tem para mover barreiras, para mover obstáculos, para resolver problemas. É através da oração que a nossa fé ela é exercida, assim como a nossa fé também é exercida nas lutas, nas provas. É através da oração que damos legalidade para Deus agir em nossas vidas. É através da oração que Deus opera os seus milagres. Primeiro a gente ora e depois a gente age. Não é o inverso. Tem pessoas que querem agir primeiro e depois do leite derramado vai falar com Deus. Errado. É necessário orar primeiro, porque a oração ajuda a decidir. Tem uma pregação no YouTube muito interessante do Luiz Hermínio, que ele fala: a oração ajuda a decidir, a oração ajuda a tomar decisões. Se eu estou com medo, se eu estou desesperado, se eu estou preocupado, se eu estou ansioso, se eu estou sendo oprimido, eu tenho que orar, porque na oração eu receberei forças para lutar, e na oração eu serei estimulado a ler a palavra de Deus. É por isso que sempre se ora antes de ler a palavra, para que venha a revelação do Espírito Santo, para que venha a clareza do Espírito Santo. Por que nós pregadores temos que orar antes de pregar? Para que a mensagem ela possa ser transmitida com unção. A oração tem que vir antes e não o contrário, porque a gente quer tomar atitudes e depois quer se queixar com Deus. Isso é falta de sabedoria. Eu tenho que orar primeiro, porque a palavra do Senhor vai nos dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho primeiro que buscar a direção do Senhor antes de agir em uma determinada situação que eu estiver passando ou que eu vier a enfrentar. Daniel teve a fé que moveu barreiras em sua vida, e nós vamos entrar nesse assunto. Eu separei alguns exemplos de barreiras daquilo que Deus me revelou essa tarde, que eu fiquei impressionado com Deus, impressionado, porque muitas coisas que eu escrevi aqui eu não peguei em livros, foi revelação do Espírito Santo para a minha vida, para a sua vida. Mas tem informações aqui que eu me apoiei em texto para trazer uma mensagem mais rica de detalhes. A primeira barreira que Daniel teve que romper foi no período em que Nabucodonosor governava. Era a barreira da incredulidade. Pastor Davi está dizendo que Daniel era incrédulo? Não, mas porque a fé dele foi provada. Como é que a fé de Daniel começou a ser provada? Porque Daniel foi provado a vida toda. Daniel passou por situações que nem todo mundo conseguiria aguentar, e ele só resistiu e permaneceu fiel porque era homem de oração e conhecia muito bem o Deus que ele servia. Mas a primeira barreira que Daniel teve que romper foi a barreira da incredulidade. Me prova isso na palavra, pastor Davi. Foi quando Daniel foi forçado a deixar a casa de seus pais. A gente sabe pelo texto bíblico que Daniel não foi para a Babilônia porque ele quis, ele foi obrigado, ele foi levado forçosamente para a Babilônia. Ele poderia naquele momento ter pensado que Deus tinha abandonado ele. Ele poderia ter murmurado, ele poderia ter questionado o Senhor. Mas tiraram Daniel da casa de seus pais, mas não tiraram os valores que Daniel aprendeu com os seus pais que eram crentes. Por isso que Paulo disse a Timóteo: nunca esqueça do que tu tens aprendido.
Por isso que a palavra vai nos dizer: não se esqueça das sagradas escrituras que tens aprendido desde a tua meninice. Timóteo, quando ele se converteu, segundo estudiosos, ele era um adolescente. Alguns dizem que foi entre os 16 e 17 anos. Ele se converteu, pouco tempo depois começou a acompanhar Paulo e fez também a sua primeira viagem sozinha, viagem missionária. Mas enfim, voltando a texto para te não fugir. Então, Daniel, ele foi tirado da casa do seu pai e da sua mãe, foi tirado da sua terra, mas não tiraram Deus da vida dele, não tiraram os princípios da vida dele, os valores da vida dele, não tiraram a fé que Daniel tinha no Senhor. Por isso que ele rompeu com a barreira da incredulidade, porque ele poderia ter virado as costas para Deus e culpado a Deus por tudo aquilo que está acontecendo com ele, com Israel, com seus amigos que também foram com eles para a Babilônia. Ele rompeu com a incredulidade, porque ele aplicou a fé. E a fé é o remédio contra a incredulidade. Mas só se pode ter fé quem conhece o Deus que serve. É por isso que é importante a escola bíblica na igreja, porque através da escola bíblica, o culto de doutrina, a pessoa ela vai amadurecer no entendimento sobre quem é Deus e o que Ele pode fazer. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos. Daniel também teve que romper com a barreira da inveja. Primeiramente, a barreira da soberba. Estou seguindo uma ordem. A primeira barreira foi da incredulidade. A segunda barreira foi da soberba. Porque no governo de Belsazar, filho de Nabucodonosor, a gente sabe que eles pegaram os utensílios da casa de Deus, Deus não se agradou e escreveu na parede: Mene, Tekel, Parsim, e ninguém sabia interpretar. Mas Daniel, que tinha vida com Deus, que era homem de oração, conhecia o Deus a quem servia, Deus revelou para ele e revelou para ele o significado: pesado foste na balança e fosse encontrado em falta, o teu reino vai ser dividido, e por aí vai. O rei Belsazar prometeu dar muitas coisas para quem conseguisse interpretar a mensagem, e quando ele foi oferecer presentes para Daniel, Daniel rejeitou, porque Daniel ele tinha humildade, ele não era soberbo para achar que foi ele que interpretou a mensagem, porque não foi ele que interpretou a mensagem, porque aquela linguagem não era uma linguagem humana, era uma linguagem espiritual, era o mistério de Deus. Porque Deus é Deus de mistério. Ele é Deus de mistério porque Ele é o Deus que esclarece todas as coisas. E Deus esclareceu o mistério que estava na parede de Belsazar. E Daniel rompeu com a barreira da soberba, porque ele não assumiu a glória para si, ele deu a glória para Deus. Daniel rompeu com a barreira da inveja, porque no terceiro reinado dos Médios persas, o reinado de Dário colocou 3 homens para governar sobre 120 governadores. Daniel era um dos 3 e foi o que mais se destacou. E os governadores e ministros começaram a ter inveja e raiva de Daniel ao mesmo tempo, ao ponto de fazer planos para matá-lo. Mas Daniel permaneceu na posição. Ele rompeu com a barreira da inveja. Ele não deixou o cargo subir no seu coração, e ele também não teve medo das afrontas, não teve medo, não se intimidou. O homem que ora, a mulher que ora, não se intimida com as afrontas de homens, porque a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas são contra os principados, as potestades, as ordens espirituais que habitam nos lugares celestiais. A nossa luta é contra demônios que usam pessoas como instrumentos. Assim como Deus usa vasos, o diabo usa os seus cavalos. Porque o diabo chama a pessoa de cavalo, esse é meu cavalo.
Então Daniel sabia da batalha espiritual que ele estava enfrentando. Então ele não se deixou intimidar, ele não deixou o cargo subir no seu coração. E ele enfrentou a barreira do medo. Ele teve medo, ele rompeu com a barreira do medo, porque não deixou o medo tomar conta do seu coração por 2 vezes que a Bíblia relata. A primeira, no reinado de Nabucodonosor, quando Nabucodonosor disse que ia matar todo mundo ali, Daniel, eu tenho uma revelação, Deus me mostrou. Daniel era ousado. O homem e a mulher de Deus que ora, que conhece o Deus que serve, é ousado, tem autoridade. E ele foi e disse o sonho. Também teve que lidar com um problema muito forte, que foi quando foi assinado o decreto que todos tinham que orar para Dário, e que não orasse ia ser jogado na cova dos leões. Ele permaneceu na posição. Foi jogado na cova dos leões, mas ele não negou a fé, e Deus deu um grande livramento para ele. Amém? Daniel venceu porque ele era íntegro, porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele orava. A fé que move montanhas é alimentada por hábitos de oração e conhecimento da palavra de Deus, né? Assim como Daniel, o rei Ezequias também passou por perigos, não apenas na questão da doença, mas também quando ele foi afrontado por Senaqueribe, mas ele permaneceu também confiando em Deus. Deus mandou um anjo que matou mais de 100.000 soldados, e Senaqueribe foi assassinado. Senaqueribe também afrontou muito a Deus, e com Deus não se brinca. Então Ezequias, o rei Ezequias também foi afrontado, mas era um homem de oração, e Deus deu vitória para ele. Amado, já estou indo para o final. Tem um trecho aqui do livro do pastor Silas Malafaia, que é um livro intitulado Oração Pode Mudar Tudo. Nesse livro vai dizer assim: reconhecer a soberania de Deus é a primeira atitude que devemos ter para que nossas orações mudem o propósito de Deus. Quando, como o rei Ezequias, reconhecemos a soberania de Deus sobre nós, confessamos as nossas fraquezas e abrimos o nosso coração, então somos beneficiados pelas eternas misericórdias de Deus. Aí ele bota a referência bíblica que fala de Ezequias, da doença de Ezequias, que está lá em 2 Reis 20, versículo 2 e 13. Para que Deus possa mudar sentenças, para que Deus possa resolver situações, nós temos que reconhecer que só quem pode abrir e fechar a porta é o Senhor. Nós temos que reconhecer que soberano é o Senhor. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Isso não é fraqueza, isso é fé no Deus que serve. Porque as coisas não são da forma como a gente quer, é da forma como Deus deseja que aconteça. E às vezes Deus prova a nossa fé para saber até onde vai a nossa fidelidade. A fé, a humildade, a confissão e o quebrantamento mudaram a sentença sobre Ezequias e as situações que Daniel enfrentou. A oração que Deus agrada é uma oração que é motivada pela fé, que é feita em humildade, onde fraquezas são confessadas e onde o coração da pessoa está verdadeiramente quebrantado, contrito diante do Senhor. Então, uma pessoa que tem fé, que é humilde para falar com o seu Deus, que confessa as suas fraquezas, abre o seu coração e é quebrantado, recebe a resposta de Deus de uma maneira satisfatória, alcança a bênção do Senhor, alcança o favor do Senhor, alcança as misericórdias de Deus. E para finalizar, a falta de perdão é uma barreira para a oração não ser respondida. Jesus ilustra isso na parábola do credor incompassivo, que está lá em Mateus 18, versículo 23 ao 35, que um homem devia ao rei a quantia, que não podia pagar, o rei perdoou. Esse mesmo servo tinha outro que devia, mas ele foi ingrato, agrediu o rapaz, não perdoou, o rei soube, mandou prendê-lo e ele foi preso para poder pagar todas as suas dívidas. Aí Jesus vai dizendo no final: é assim que Deus trata aqueles que não perdoam. Se você não perdoa, não espera que as suas orações subam o teto, né? Porque a primeira coisa que a oração faz é subir o teto, para depois chegar
rompendo o céu atmosférico, rompendo o céu das galáxias, chegando no terceiro céu onde Deus está. A oração não passa nem do teto se a pessoa não perdoa e não reconhece o seu pecado. Aleluia. Essa é a palavra. Amém? Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé. Você recebe essa mensagem? Total do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Nesse momento eu passo o microfone para o... Vamos louvar, né? Dá tempo? Glória a Deus, tá? Amém, né? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Na cova dos leões ouviu Daniel. Daniel orava e Deus respondia do céu. Na cova dos leões ouviu Daniel. Daniel orava.